Estamos chegando, estamos voltando, retornando. Estamos retornando. Mãe, ele está aplicando, mãe. Está aplicando. Gente, estamos nos adaptando, né? Estamos nos adaptando. O que foi, Melinha? Já tomaram o cafezinho? Na pausa? Guinho. Não está muito essa. Vira, vira. Vamos então continuar? Podemos continuar? Podemos? Amém. Ou espera mais gente? Podemos continuar? Tá bom. Podemos. Podemos. Faltou a Carol. E Adelaide. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele fala também de Abraão, nos dando exemplo da salvação e da justificação pela fé. Romanos 4:2. Romanos, capítulo 4, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém, não diante de Deus. Não é? E Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esses dois versículos aqui são fortíssimos, não é? Porque se Abraão ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. E o que diz Efésios 2, de 8 a 10? E diz que somos salvos mediante a fé, pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Então, está contrariando a própria palavra de Deus. Então, ele conclui aqui com uma afirmação final, né? Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Está gravando. O assunto, esse assunto não é difícil de entender, né? Somos salvos pela fé e não pelas obras. A nossa justificação é por confiar nas obras de Cristo, na cruz. Pela fé na sua obra, somos salvos.
No vermelhinho, né? Pela fé na sua obra somos salvos. O apóstolo Tiago argumenta a justificação pelas obras. Ele usa a palavra justificação em conexão com as obras. Tiago ensina que a fé sem obras é morta. Tiago 2, 17 e versículo 21. O raciocínio claro de Tiago conclui o assunto. Entretanto, não há nenhuma contradição na palavra de Deus. Esses dois argumentos, eles se complementam. Então, a doutrina da fé e das obras, elas não se excluem mutuamente. Essas doutrinas, elas se complementam, elas se completam. Então, vamos lá na carta de Tiago. Tiago 2, 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, vejam aí o que Tiago nos fala. Tiago 2, 24. E também Tiago 2, 17. Tiago 2, 17. O que ele fala? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. E verso 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, como nós falamos, parece, é uma aparente contradição, mas, na verdade, são duas doutrinas que se completam, né? Paulo ensina que há uma justificação diante de Deus, e essa é pela graça, mediante a fé nas obras de Cristo na cruz, pelos pecadores que se arrependem e creem. Tiago ensina que há também uma justificação diante dos homens, e essa é pelas obras do cristão em obediência à palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele estava falando de uma justificação e Tiago falando de outra. Então, a nossa justificação diante de Deus é pela graça, mediante a fé. Agora, diante dos homens, é pelas obras. Tá? Porque para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Tá? Resumindo, Paulo e Tiago estão ensinando verdades bíblicas inspiradas. Todavia, não estão ensinando a mesma verdade ao mesmo grupo de pessoas. Paulo se refere principalmente ao pecador que carece da salvação em Jesus. Tiago se refere especialmente ao salvo, que precisa vivenciar na prática a sua salvação. É como foi dito pelo teólogo Brunner Link. Ele diz assim: o pecador é justificado pela fé. A fé do cristão é justificada pelas obras. Eu vou repetir. O pecador é justificado pela fé. A fé do cristão é justificada pelas obras. Tá? Outro exemplo de Tiago, relativo à fé e às obras de Abraão, Abraão manifestava ou apresentava sua fé pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Então, Tiago cita Abraão, mas está falando das obras de Abraão, e essas obras testemunhavam a fé de Abraão. Nesse mesmo sentido, Tiago usa Raabe. Ele também usa o exemplo de Raabe, a sua fé pelas obras diante dos outros quando recolheu os emissários e depois os despediu por outro caminho. Está lá em Tiago 2, versículos 25 e 26. A fé deles foi justificada pelas obras. Resumindo, Tiago ensina que a fé correta produz as obras de obediência. Tá? A fé correta produz as obras de obediência.
Tá? Irmãos, eu queria saber de vocês aí, né? O que vocês pensam sobre esse assunto. Queria, assim, opiniões, tá? Observações. Tá? Quem quer falar? Alguém quer fazer alguma consideração? Alguém quer fazer alguma consideração, alguma observação? Eu quero, pastor. Uhum. Pode falar. Então, não exatamente, né? Claro, o senhor até já sabe, eu creio na doutrina do monergismo, né? Com certeza. Sei que nós não podemos fazer nada por nossa salvação. Mas uma observação aqui em relação às duas cartas, né? Que o senhor está fazendo um paralelo aí. Romanos e Tiago. Isso. Porque a gente, às vezes, lê a Bíblia sem entender o momento histórico ou sem entender para quem foi escrito aquele texto, fica um pouco mais complicado da gente entender o sentido, né, daquela palavra. E a gente sabe que a carta aos Romanos foi escrita aos romanos, né? Por óbvio, né? E a carta de Tiago, ela foi escrita para a igreja já, para os cristãos, para aqueles que eram filhos de Deus. Então, não é de se estranhar que Tiago falava dessa forma sobre as obras. Né? É um momento que a igreja estava dispersa, né? Foi depois da dispersão. Então, tinha, assim, muitos que estavam deixando de lado, exemplo, ajudar os necessitados, as viúvas, os mais pobres. Então, Tiago enfatiza essa questão das obras, porque é exatamente isso que eu estava querendo dizer. Olha, vocês são salvos, então vocês precisam demonstrar que são salvos, né? Através das obras. Dar esse testemunho de filho de Deus, de lavado e remido pelo sangue de Cristo. O contexto de Paulo já é um pouco diferente, né, do contexto em que Tiago escreveu a carta dele. Paulo escreve para os ímpios, né? Isso, exatamente. Ele escreve para as pessoas que precisam da salvação em Cristo. Então, Paulo dá ênfase à fé e arrependimento. Não é? Nossa. Fé e arrependimento para a salvação. Tanto é, como ele fala que havia necessidade de salvação, ele não fala de obras. Isso. Né? Ele sabia que para ser salvo, bastava se arrepender, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí, como você falou, Tiago escreve já para o povo de Deus, para a igreja. Né? E vejam que Tiago, ele escreve justamente isso que você falou, né? Que a igreja estava como que abandonando, né, a prática cristã, a verdadeira prática cristã. A igreja estava caindo no legalismo, estava caindo assim na frieza espiritual, estava caindo na rotina, como acontece também hoje em dia. Né? A igreja estava virando apenas uma religião, né? Praticando apenas como uma religião. Tá? Então, ele enfatiza a necessidade da igreja apresentar boas obras. Né? Então, tem vários ensinamentos ali de Tiago, né? Contra aqueles que discriminavam os mais pobres, só privilegiavam os mais ricos, aqueles que não atendiam aos órfãos e às viúvas, né? Aqueles que não estavam amando o próximo como deveriam amar na prática. Né? Então, aí ele joga na cara da igreja, na época, de que eles estavam apenas se baseando na fé, mas aquela fé não era prática. Era uma fé morta. A fé sem obras é morta. Isso virou quase que um lema, né? Virou quase que um mote na vida de Tiago, na carta de Tiago, né? Que a fé sem obras é morta. Tá? Então, foi muito bem lembrada essa questão. Né? Para quem foi escrito, né? Para quem foi escrita a carta aos Romanos, né?
e para quem foi escrita a carta de Tiago, né? Eu queria saber aquele versículo que é tão claro, que foi dito aqui, de Gálatas. Foi Gálatas? Se a graça é por obras, então a graça não é graça. Eu queria marcar esse versículo. Qual é a passagem? Olha aqui. Eu acho que é Gálatas, não é não? Vamos ver aqui. Eu achei muito interessante. Romanos, vamos ver aqui. Romanos 4. 4, 2, Aqui, 28. é a graça. 3, 28. Então depois você passa para mim, eu achei interessante isso. Eu queria marcar. Vamos ver aqui. Será que é Gálatas 2,16? Vamos ver aqui. Eu passei aqui. Gálatas 2. Não. Mas eu acho, se não me engano, é a carta de Gálatas mesmo. Aqui. Mas pode falar, Júnior, pode. Não, eu só queria ver. Eu notei aqui que eu queria pegar ela. Depois você me passa para mim. Uhum. Eu acho que é A Romanos. graça é por... Eu achei em Romano. É Romanos 11, versículo 6. 11,6, é. 11,6, é. Romanos 11,6. Romanos 11,6, é. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Tá? Irmãos, olha, pode falar, Júnior. Não, é porque eu achei esse versículo muito claro. Se a pessoa tiver alguma dúvida, esse versículo é muito simples, límpido e claro. É só isso. Irmãos, olha, esse é um assunto que parece que é um assunto assim comum, mas eu tenho visto aí, em vários anos aí de igreja, que tem muito arminiano presbiteriano. Tá? Tem muito arminiano presbiteriano. Mas tem muito mesmo. Tá? Tem muita gente que está na igreja presbiteriana, mas é arminiana. Tá? Que não crê, né, na salvação apenas pela fé. Né? Não crê. Crê que precisa realmente de obras para a salvação. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma observação? Então, deixa eu concluir aqui. O homem é justificado pela fé somente. O apóstolo Paulo, repetidamente, nos ensina essa doutrina. Agora, Tiago ensina essa verdade para mostrar como a nossa fé deve ser exercitada diante dos homens. Por exemplo, para com os que não têm o suficiente para vestir ou comer, ele relaciona a fé em Jesus Cristo à prática da assistência aos desvalidos. Se isso não acontecer, a pessoa não manifesta a imagem do Salvador. A gente vê isso lá em Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu e também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o apóstolo Tiago, ele mostra que a fé que é praticada com obras é uma manifestação da imagem de Cristo em nós. Tá? Nós fomos salvos para sermos conforme a imagem de Jesus. Então, aquele que não tem uma fé praticante, ele não está conforme a imagem de Cristo. Porque para isso fomos salvos, né? Se não há compaixão para com seu irmão, a sua fé está morta. Ele implica que tal cristão está enganado e não tem a fé verdadeira. A lição de Tiago é: as suas obras justificam ou manifestam se você é realmente salvo e remido pelo Senhor. Ou, em outras palavras,
A sua fé é justificada, manifesta, declarada, apresentada como justa pelas obras. Vou repetir esse final aqui, tá? Em outras palavras, a sua fé é justificada, manifesta, declarada, apresentada como justa pelas obras. Tá? Então, resumindo, irmãos, resumindo, Paulo e Tiago estão ensinando verdades bíblicas e inspiradas. Todavia, não estão ensinando a mesma verdade ao mesmo grupo de pessoas, como a Simone falou. Paulo escreve aos Romanos, Tiago escreve à igreja do Senhor Jesus. Paulo se refere principalmente ao pecador que carece de salvação em Jesus. Tiago se refere especialmente ao salvo, que precisa vivenciar na prática a sua salvação. Paulo ensina que há uma justificação diante de Deus, e essa é pela graça, mediante a fé nas obras de Cristo na cruz, pelos pecadores que se arrependem e creem. Tiago ensina que há também uma justificação diante dos homens, e essa é pelas obras do cristão em obediência à palavra de Deus. Tá? Então, para mim, isso é uma doutrina clara, cristalina. Tá? São duas doutrinas que se completam. Tá? Salvação mediante a fé, né? Pela graça, mediante a fé, e as obras, elas são o selo, né? São a comprovação dessa salvação. E isso está bem claro lá em Efésios 2, versículo 8 a 10. Tá? Então, se alguém ensina diferente, essa doutrina ela não está de acordo com os ensinamentos de Jesus e com os ensinamentos apostólicos. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Raquel, quer falar alguma coisa? Está sem áudio. Não, pastor, realmente eu concordo com essa doutrina. E Camila, que às vezes tem uma dificuldade, mas falei para ela perguntar alguma coisa, ela não quer falar. Então... Não, fala para ela aí. Fala aí, Camila. Camila, fala aí. Mas controvérsia, mas ela não quer perguntar. Pergunta você, então. Não, Camila, que às vezes fica confundindo com lá e com cá, não sabe exatamente. Mas ela não quer falar. Camila, eu vou te perguntar. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Camila? Oi, pastor. Está me ouvindo bem? Eu te pergunto, você tem certeza da salvação? Tem. Tem? Por que você tem certeza? Porque Cristo morreu por mim, pelos meus pecados. Então, essa é salvação pela graça mediante a fé. Você precisa fazer alguma coisa para melhorar essa certeza? Você acha que você tem que fazer alguma coisa? Penitência? É porque às vezes, como eu acabo indo muito em outras igrejas, e também aqui em casa sempre teve um conflito com a minha mãe, com meu pai, né? Você sabe, né, que teve. Então, assim, a minha cabeça acabou, assim, desde criança, assim, ter uma confusão, né, muito grande, assim. E, assim, algumas coisas, umas dúvidas foram surgindo, umas coisas, assim, sabe, assim, umas coisas, assim, às vezes vai criando umas dúvidas e a gente vai ficando um pouco confusa. Aí, às vezes, fico conversando com a mamãe. Mas, assim, tem coisas que eu não concordo lá. Tipo assim, eu não acredito que, assim, você perca a salvação. Por isso que eu falo, eu sou salva e eu vou sempre ser salva. Eu não perco minha salvação. Isso eu não acredito, que existe a perca da salvação. Como eles tipo assim, amanhã eu estou salva, eu estou salva. Só que, assim, tem umas coisas, assim, que eu fico, não sei se eu não entendo, assim, falta, às vezes, de estudo, às vezes, falta de Bíblia, às vezes, mas, assim, às vezes, acho que falta mesmo. Sei lá, assim, acho que é um pouco de
de entendimento mesmo. Eu acredito que seja uma falta de entendimento. Quando uma pessoa ela não tem certeza da salvação, é como se ela dissesse que a salvação de Cristo é incompleta, é imperfeita. Tá? Eu preciso fazer alguma coisa para aperfeiçoar a salvação de Jesus. Você acompanhou todos os textos que nós lemos? Acompanhou direitinho? Você vê que o ensinamento de Pedro, ele chegou a ficar até irritado, né? Com os judaizantes que estavam querendo acrescentar obras na salvação, que é somente pela fé, pelo arrependimento. Né? Paulo também ele é enfático nesse sentido. Vemos aí vários textos que falam sobre isso. E a Simone foi bem clara ali. Ela diz que Tiago ele está falando para a igreja que a igreja estava como que acomodada. Né? Eu sou salvo, mas não realizavam nada como testemunho dessa salvação. Entende? Tiago não estava dizendo que a pessoa tinha que fazer obras para ser salvo. O que ele queria dizer é que as obras eram testemunho de que aquela pessoa era salva. Era como se fosse dar uma cutucada nos irmãos em Cristo para que eles vivessem a sua fé de maneira prática. Tá? De maneira prática. E às vezes uma pessoa diz, eu sou salvo, mas está vivendo como uma pessoa comum. Né? Está vivendo sem renúncia, está vivendo como as pessoas do mundo vivem. Então, que fé é essa que salva? Que não há testemunho de salvação, não há mudança de vida. Né? Então, há que desconfiar. Por exemplo, se eu sou pastor de uma igreja, e eu vejo os membros da igreja iguais às pessoas do mundo, fazendo tudo que o mundo faz. Eu vou ficar, mas peraí, que fé é essa? Que os crentes não são diferentes. Não tem nenhuma diferença com as pessoas do mundo. Eu vou questionar também. Gente, que fé é essa? Que fé salvadora é essa? Cadê a demonstração? Eu creio que era isso que Tiago estava sofrendo naquela época. Mas o ensinamento de Jesus, o ensinamento apostólico, é de salvação pela graça mediante a fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Os textos que nós lemos ali são categóricos, né? Eles são enfáticos. Eles não dão margem a outra interpretação. Tá? Olha, Lutero ele ficou assim tão confuso com essa carta de Tiago, Lutero, hein? Que ele chamou a carta de Tiago de palha. Porque Lutero também não entendeu bem o que Tiago estava querendo dizer. Ele disse, a carta de Tiago é palha. Mas depois, a gente estudando bem a carta de Tiago, e o aspecto histórico, e para quem ela foi endereçada, a gente começa a ver que Tiago foi usado por Deus também para sacudir a igreja. Para sacudir a igreja, no sentido do testemunho, de mostrar uma fé viva. Uma fé viva, uma fé ativa, uma fé praticante, e não uma fé morta, sem vida. Não é? Então, é essa a questão. Agora, a pessoa, cada um de per si, tem que ter certeza da sua salvação. Tá? Aconteça o que acontecer, cada um de per si tem que ter essa certeza. Se não tiver essa certeza, não é que a salvação de Cristo é imperfeita. A pessoa muitas vezes não tem certeza porque ela mesma não tem certeza se um dia ela realmente entregou seu coração a Jesus. Aí é diferente. Não é, Simone? Não é? Aí é diferente. Eu posso dizer, se alguém me pergunta, você tem certeza da salvação? Se eu não tenho certeza, é porque eu estou na dúvida se realmente um dia eu nasci de novo. Se realmente um dia Jesus entrou na minha vida e me converteu. Aí, se eu tenho essa dúvida, aí realmente eu vou dizer, não tenho certeza não. Agora, se você tem certeza de que um dia você se encontrou com Jesus, que você se tornou nova criatura, que Jesus entrou no seu coração, que você nasceu de novo, ninguém vai tirar essa certeza de você. Eu, particularmente, ninguém tira essa certeza de mim. Porque eu sei a data, eu sei a época, eu sei o momento em que Jesus entrou em minha vida e mudou minha vida. Mudou meu destino, mudou meu coração.
mudou a minha filosofia de vida, ele mudou tudo na minha vida. Então, eu continuo imperfeito. Eu sou imperfeito, eu sou pecador ainda, eu sou falho, mas uma coisa eu tenho certeza, que eu sou de Cristo, que Jesus Cristo me salvou e que eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Tá? Então, vocês estão entendendo? Então, a sua certeza tem que ser baseada nessa experiência que você teve com Jesus. Agora, se a pessoa tem dúvida dessa experiência real, aí realmente ela nunca vai ter certeza da sua salvação. Não é, Eric? Não é, Eric? O que você acha? Concorda? Eu concordo sim, pastor. Eu acho que é esse caminho mesmo. Se a pessoa ela tem dúvida ali que, né, se ela fala assim, eu não tenho certeza que eu sou salva, é porque realmente não né, você não sabe realmente se ela foi salva ou não. Agora, se ela diz, não, eu tenho certeza, então é porque sim, só que para isso ela tem que demonstrar obras. Exatamente. Que demonstram que ela é verdadeiramente salva. Exato. Então, a certeza da salvação é uma coisa sua, tá? É uma coisa íntima. Agora, as obras é para os outros verem. Como Jesus falou, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, é como se fossem duas justificações. Para a nossa salvação, a nossa justificação diante de Deus é somente pela graça mediante a fé. Essa é a nossa justificação diante de Deus. É pela graça mediante a fé. Agora, nossa justificação diante dos homens é pelas obras. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tá bom? Então, uma é íntima, você com Deus. A outra é você com o próximo. E é essa segunda que Tiago queria falar para a igreja. Tá? De cada um ali ter certeza da sua salvação pela fé, mediante as obras que eles realizavam, aos olhos do mundo, aos olhos dos homens. E era isso que estava faltando na igreja, naquela época. Não estava havendo essa demonstração prática aos olhos dos outros para testemunhar dessa fé salvadora. Certo? Entendeu, Caio? Entendeu, Caio? Certo? Entendi. Tudo certo. Simone, mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu até lembrei aqui de um outro texto de Colossenses 1:13, que fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E fala claramente que foi Jesus, foi ele que nos libertou. Então, se não fosse ele, nós não seríamos libertos. A gente não tem capacidade de nos libertar, né? Só Jesus Cristo mesmo. E a gente já discutiu, né, já falou isso algumas vezes na igreja. Muitos dos sinergistas, né, eles acham que nós somos presunçosos, sabe? Presbiteriano, calvinista é presunçoso, porque acha, né, aquele escolhido de Deus. Mas, na verdade, é o contrário. Presunçoso é aquele que acha que pode fazer alguma coisa para a salvação. Exatamente. Não é? Nós, na verdade, nós nos vemos como pessoas que nós somos. Pobres, coitados, assim, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E sem Jesus, íamos continuar dessa maneira. Né? A gente ia ganhar o que a gente merece, a perdição eterna, né? Mas pela graça, né? E como a Júnia lembrou bem, nesse versículo realmente é lindo. Se é de graça, então, se não é de graça, então já não é mais graça. Se é pelas obras, então não é de graça. Pelas obras não é mais de graça. Graça é uma coisa que a gente recebe sem merecer, né? E sem pagar nada. Você não precisa pagar nada. Sem pagar nada, sem não dar nada em troca. Não dá nada né? em troca. Isso aí. A obra tem que ser também consequência da gente reconhecer todo o amor de Deus, de Jesus por nós. Então, esse amor nos constrange a fazer as obras. Então, a gente está fazendo as obras por amor a Cristo. E aí também o que acontece? Quantas pessoas que às vezes estão fazendo a obra
e recebe uma crítica, se entristece, quer sair da igreja. Porque às vezes ela está fazendo alguma coisa para ser reconhecida, para ser elogiada por alguém. Agora, quando você faz algo por amor ao Senhor, mesmo que venham certas críticas, não vai deixar o seu foco, que é o Senhor Jesus, de fazer a obra para a glória de Deus. Então, mesmo que eu receba uma crítica, que normalmente esse tipo de crítica não é crítica nem construtiva, ela não vai me abater. E a gente vê que tem pessoas que às vezes estão fazendo a obra, mas se receber uma crítica, ela já desiste. Então, ela, de repente, ela está vendo a obra para que ela seja destaque, não Cristo. Vou aproveitar aqui, Camila, você reflita bem, anota aí Efésios 2, Efésios 2, de 8 a 10. Leia e releia esses 3 versículos, tá bom? Efésios 2, de 8 a 10. Reflita. Você vai ver esses 3 versículos falam tudo. Que as obras vêm depois da salvação. Tá? E te digo mais, Camila. Uma pessoa que diz que não tem certeza da sua salvação, tá? Hoje, é porque elas não têm certeza que um dia foram salvas. Esse que é o problema. Então, a salvação de Cristo é perfeita, é completa. Agora, se uma pessoa diz, eu não tenho certeza da salvação, é que, na verdade, ela não tem certeza que um dia foi salva. É simples assim. Ela coloca uma interrogação, será que um dia realmente eu fui salvo? Então, aí já não é com Deus, é ela com ela. Está entendendo, Camila? É ela com ela. Tá? Então, agora, se a pessoa é salva de verdade, a salvação é completa. É perfeito. Ô, pastor, então, assim, uma pessoa... Então acho que você vai concordar comigo. Então, uma pessoa que, assim, vamos supor, ela cresceu na igreja... vamos supor assim, cresceu na igreja, mas se afastou dos caminhos do Senhor e nunca mais retornou ao caminho. Então, assim, ela... E faleceu. Então, ela não foi salva. Só Deus que sabe, mas pelas obras... você não vê evidência de que um dia ela foi salva. Ou assim... Jesus falou, pelos frutos conhecereis a árvore. Ou ela cresceu, se converteu e depois, né, tinha convicção da sua fé, mas depois se rebeliou com a igreja. Então, assim, na verdade, ela nunca se converteu ou nunca teve realmente uma experiência verdadeira. Agora, dizer se ela foi salva ou não, é só Deus sabe, porque pode ser na última hora, né? Isso é verdade. Que nem o ladrão na cruz, ela ter feito um concerto com Deus, nós não sabemos, aí só Deus que sabe. Mas na vida a pessoa não se converteu, não nasceu de novo. Jesus falou, pelos frutos conhecereis a árvore, certo? Então é o testemunho. Tá? Então, se a pessoa foi embora e morreu ali odiando o evangelho, odiando a igreja e morreu de repente, aí não dá para afirmar que aquela pessoa foi salva, tá? Mas é a pessoa com Deus. Então, é uma coisa muito íntima. A partir do momento em que você tem certeza que um dia Jesus entrou em sua vida e você foi salva pela graça, mediante a fé, isso ninguém mais tira. Ninguém mais tira. A gente continua pecador. A gente continua falhando. Jesus falou, vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto. O espírito convertido está pronto, mas a carne é fraca. Então, a carne continua fraca. E Jesus falou, vigiai e orai. O espírito está pronto. É como se Jesus dissesse, na verdade, o espírito está salvo. Ele já está pronto, já nasceu de novo, já é nova criatura. Mas vigiai e orai, porque a carne é fraca. Tá bom? Então, é por aí. Então, leia e releia e reflita. Tá? Ore. Leia Efésios 2, de 8 a 10. Tá bom? E ali está a resposta para a sua indagação. Tá bem? Gente, vamos encerrar, porque vai encerrar. Já recebi um aviso, né? De que vai encerrar de novo. Então, vamos orar, fazer a oração final. Tá? E vamos orar. Júnior, faz a oração aí. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos que tivemos, Senhor Deus, refletindo na Tua palavra, na obra que Cristo Jesus fez para nos garantir
o acesso direto, a certeza da salvação. Sabemos que somos imperfeitos e só mesmo Jesus, Senhor Deus, morrendo, o sacrifício de Jesus na cruz, que nos deu esse acesso direto a Ti, a alegria e a satisfação de ter, Senhor, o Deus conosco,